O conceito de liquidez na obra de Bauman é central. Liquidez nas relações sociais, liquidez nas instituições sociais, liquidez no mundo contemporâneo como um todo. E para compreendermos melhor esse conceito tão importante na obra desse pensador também tão importante, é preciso compreender um conflito que sempre existiu e sempre existirá entre interesses individuais e interesses coletivos. Indivíduo e instituições sociais sempre estiveram em conflito e sempre estarão em conflito, provavelmente. Existe no indivíduo interesses que frequentemente entram em conflito com a sociedade. Para o indivíduo existe uma cor preferida, existe uma profissão preferida, existe uma roupa preferida, um modo de viver preferido, uma orientação sexual particular. E a sociedade muitas vezes não concorda com isso, não comporta esses interesses do indivíduo, do ego, do eu de cada um de nós. Para Bauman, há uma mudança muito importante que ocorre na metade do século XX. Até a metade do século XX, até meados do século XX, até as duas grandes guerras mundiais que ocorreram entre 1914 e 1945, a sociedade assistia a uma vitória esmagadora da instituição social e da sociedade sobre o indivíduo. As instituições sociais naquela época, a escola, a família, a tradição, eram soberanas. A religião, essas instituições eram sólidas, eram feitas de pedra. Aquilo que é sólido não se adapta ao ambiente que o contém. Aquilo que é sólido não se adapta. Portanto, cabia ao indivíduo se adaptar a essas instituições sociais sólidas. Portanto, até meados do século XX, o indivíduo poderia muito bem ser comparado, numa metáfora filosófica baumaniana, ao líquido. O indivíduo, enquanto líquido, se adaptava às instituições sociais que o continha. Era o indivíduo que se adaptava à família, à religião, à tradição, à escola, à educação como um todo. O líquido se adapta e toma a forma do continente que o contém, do ambiente que o contém. Portanto, pensemos em um indivíduo homossexual no começo do século XX, no final do século XIX. Esse filho homossexual deveria adaptar a sua orientação, a sua condição sexual à instituição social, família a qual pertencia. E a família daquela época era uma família nuclear. Papai, mamãe, filhinho, filhinha, todos heterossexuais, todos monogâmicos, todos religiosos, todos a favor do casamento virgem e perene. Esse indivíduo, então, quando se descobria homossexual, tinha duas opções. Ou promovia para si mesmo um casamento fake, fingindo ser heterossexual a vida toda, ou se recolhia dentro do sacerdócio católico. Se tornava um padre, se tornava um homossexual, mas de qualquer maneira, enquanto padre ou enquanto um pai de família fake, ele escondia a sua condição homossexual. Eram duas opções que esse indivíduo tinha para se moldar, para se adaptar à família, a família que era sólida. Mas, na virada da metade do século XX, após as duas grandes guerras mundiais, a luta se inverteu. Nesse segundo round, é o indivíduo que vence a luta contra as instituições sociais. É o indivíduo que esmaga essas instituições. O indivíduo simplesmente colocou essas instituições dentro de um liquidificador e as liquefez. As instituições como família, escola, tradição, religião, hoje são líquidas. E o indivíduo venceu. O indivíduo é sólido. O indivíduo é pedra. O indivíduo não se adapta mais a nada. É a sociedade que deve se adaptar a ele. Pensemos então no mundo hoje em relação à família. Ora, o filho não se adapta mais à família, a essa instituição social. Portanto, o filho não deve seguir a carreira profissional dos pais, ele não tem essa obrigação.
O filho não deve seguir também a orientação sexual dos pais. Se os pais são heterossexuais, esse filho pode se revelar homossexual e ele ganhará em grande medida resguardo social. O indivíduo não deve, o filho não tem a obrigação de seguir os papéis sociais dos pais. Se a mãe é dona de casa, não tem ensino superior, a filha não terá de seguir o mesmo caminho. Enfim, são coisas positivas. Os filhos não são obrigados a seguir os passos estritos dos pais, podem seguir os seus próprios passos. Nesse sentido, a família se adapta, a família pós-moderna, líquida, se adapta a esse filho. Mas essa adaptação se tornou extrema. Portanto, vivemos em uma sociedade em que a família deve tanto se adaptar ao filho que o filho escolhe o que comer, desde a primeira infância, o filho escolhe o que vestir, o filho escolhe o horário em que irá dormir, o horário em que irá acordar, o filho escolhe os programas de televisão que verá, o filho escolhe os sites que acessará, o filho promove as escolhas e inverte os papéis. Inverte radicalmente os papéis, colocando a família à sua mercê. Portanto, a liquidez em Bauman significa que, na sociedade pós-guerra, na sociedade da segunda metade do século XX em diante, sociedade em que vivemos, o indivíduo não enxerga nada maior do que ele. Não há religião, não há família, não há tradição, não há escola, não há exército, não há nação, não há nenhuma ideia coletiva que supere a importância do indivíduo. Ele liquefez, pulverizou qualquer instituição social à sua volta.